E eu quero que você abra ou ligue a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7, nós vamos ler até o versículo 11. Todos acharam? Começa o texto assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Amém? Feche seus olhos, quero que você ore por um instante. Peço também que seja orando por mim. Gente, eu vou falar para vocês, eu busquei muito, preparei muito, mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, já entregamos este momento em tuas mãos, ó Pai. Deus, eu peço que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor Deus, para trazer essa palavra, e que o Senhor possa vir, ó Deus, com respostas, com encontro aqui, ó Deus, com cada um, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, colocar a tua mão sobre a vida de cada um e já começar a operar, ó Deus, os teus sinais e as tuas maravilhas. Abra o nosso coração, ó Pai, abra os nossos ouvidos para receber mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Gente, no final de semana passado, antes do pessoal ir para o sertão, estava conversando com meu pai um pouco, já sabia que eu ia trazer a mensagem aqui hoje. E conversando um pouco sobre alguns temas, sobre algumas pregações e como desdobrar isso, como desenvolver isso. Algo que ele comentou, mas que vai muito de encontro também com o que eu já penso, é que existem temas muito bons, temas ótimos para serem desdobrados, serem desenvolvidos, mas que, por exemplo, eu, Renan, não teria essa capacidade ou essa propriedade, porque eu nunca vivi, de repente. É uma história que eu nunca vivi, uma experiência que eu nunca tive, e pareceria apenas assim, palavras sendo ditas, mas não vai ter a minha vida naquela mensagem, por exemplo. Mas hoje não. Para quem me conhece de perto, sabe que o que eu vou falar hoje aqui é algo que é muito importante para mim, e é algo que realmente eu trato como se não houvesse um amanhã, trato realmente como tudo. Então, para quem me conhece de perto, sabe que o que eu vou falar é algo que eu vivo, ou pelo menos eu busco viver. Alguns dias atrás, também, no começo de janeiro, nós tivemos uma reunião com todo o Ministério de Artes, o pessoal aqui do Louvor, da cabine, e a gente começou a falar um pouco, alguns planejamentos nossos para esse de 2022, trouxe uma palavra, e eu comentei com eles que desde que virou o ano, na primeira semana, eu tive ali um combo de uns 3 dias assim, com uns sonhos bem bizarros, eles meio que se completavam, tipo numa história. E no primeiro dia, que foi de domingo para segunda, eu lembro que no sonho, uma frase, ela meio se destacou. Em toda a história que aconteceu assim no sonho, uma frase ela teve um destaque maior. E é o tema da mensagem de hoje. Tema de hoje, até que nada mais importe. Até que nada mais importe.
A leitura desse texto de Filipenses, não sei quantos prestaram atenção, mas aliada a esse tema de até que nada mais importe, me fez repensar esse ano, desde o começo da virada do ano ali, como nós estamos diante de Deus, qual o nível de importância que nós damos a Deus. Na quarta-feira, agora, não sei quantos estiveram aqui também, o Ismael trouxe uma palavra, e ele falou, coloque Deus na sua agenda. Como que nós conseguimos viver a nossa vida sem colocar Deus na nossa agenda? Para a gente ter uma palavra direcionada às vezes para isso. Como que nós simplesmente vivemos, montamos a nossa agenda, definimos as nossas prioridades e afazeres e tocamos a vida como bem entendemos. E damos a Deus às vezes um dia da nossa semana, ou um período só, o período da manhã do domingo, o período da noite do domingo. Para alguns ainda nós damos a quarta-feira à noite, por exemplo. Mas e para o resto da vida, o resto dos dias, o resto da semana? Onde que Deus entra nessa história? Nós vivemos a nossa vida com obrigações, com lazeres, com os nossos fazeres. Definimos a nossa agenda, nós priorizamos aquilo que nós queremos de acordo com o grau de importância que nós estabelecemos. E qual que é o grau de importância que nós damos a Deus? É isso que eu queria falar hoje. Na nossa agenda, na nossa semana, que nós definimos o grau de importância de cada coisa que nós fazemos. Nosso trabalho, nosso estudo, nossa família, o nosso lazer. Onde que Deus entra nesse ranking de importância que nós damos a Ele. E quando nós lemos esse texto de Filipenses, nós vemos Paulo falando de coisas que valiam muito para ele, mas que agora ele já não considera que tenham esse valor. E ele diz que comparado àquilo que tem muito mais valor, que é conhecer completamente Cristo Jesus, tudo é perda. Não tem mais valor, não tem mais importância. E aqui nós podemos parar para pensar que Paulo está falando que tudo aquilo que ele vivia antes de conhecer Jesus, já não vale mais a pena. Toda aquela vida de prazeres que ele tinha antes de conhecer Jesus, antes de se converter, já não vale mais a pena comparado com a pessoa de Jesus Cristo. Mas não é isso que ele está falando. Eu quero convidar você a abrir aí em Filipenses 3 ainda, mas volta agora nos versículos 5 e 6. Diz assim o texto: porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 dias de idade, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, genuíno hebreu. Além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigiam a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero, a ponto de perseguir grandemente a igreja, e procurava obedecer minuciosamente até o extremo a cada preceito e regulamento judaicos. Gente, pensa em alguém gabarito. Pensa em alguém que vivia a vida como mandava a regra. Era Paulo. Paulo ele não estava falando daquelas coisas antes de se converter que tinham muita importância e que não tem mais importância. Está falando alguém que para o costume da época era a pessoa mais santa que podia existir. A pessoa que fazia as coisas da maneira mais correta que podia ser feito. A pessoa mais gabarito que podia existir. Então ele está falando que todas essas regras e condutas que ele seguia fielmente já não tem mais importância. Ele não está falando de coisas erradas que ele abriu mão agora. Ele está falando de coisas certas que ele fazia, mas que não tem mais essa importância toda. Há um rebaixamento do grau de importância comparado a conhecer Jesus. Há uma troca de posições no ranking. Deus ele quer atingir um nível de importância na sua vida em que Ele assuma a liderança deste ranking. A minha agenda, ela perde a posição para Deus. O meu trabalho, ele perde a posição. O ministério perde a posição. O futebol perde a sua posição. As séries, os filmes que eu gosto de assistir perdem a sua posição. Porque Deus é tudo que me importa. Ele é meu bem mais precioso. Como diz o Salmo 16: ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quero convidar você, repita comigo esse trecho que diz assim: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti.
Deus, Ele não quer um nível de muita importância na sua vida. Ele quer um nível de máxima importância na sua vida. De toda a importância na sua vida. Até que nada mais importe. E só Ele esteja nesse lugar. Amém? Por que devemos buscar a Deus até que nada mais importe? Eu posso estar falando isso, mas você ainda não sabe por quê. Tá, tem que buscar a Deus até que nada mais importe. Mas por quê? Primeira coisa, porque esse é o plano original da criação. Abra a sua Bíblia, por favor, aí em Atos, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 24. Atos 17, 24. Diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque Ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo, e satisfaz todas as necessidades que existem. Ele criou, partindo de um homem só, todas as pessoas do mundo, e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantaria, e qual cairia e quando. E determinou as fronteiras das nações. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda que tateando em sua direção para encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós. Vou ler de novo esse último versículo que diz assim: o seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus. O objetivo de Deus com a criação é que nós o busquemos. Esse é o plano original. Deus, Ele é um Deus de relacionamentos. Desde a criação do homem, Deus deseja ter um relacionamento conosco. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 3, que Deus passeava pelo jardim na viração do dia, para se encontrar com o homem, para se encontrar com a sua criação. E a viração do dia fala ali sobre o pôr do sol, sobre o cair da tarde. Quantos aqui já olharam um pôr do sol? Você parar e ficar admirando, olhando fixamente um pôr do sol. Já repararam que quando você olha fixamente, todo o resto perde o foco? Todo o resto perde a graça? Era nesse momento, era nesse lugar que Deus queria se encontrar com o homem. Queria que o homem o buscasse. Num lugar onde ele olhasse fixamente, um pôr do sol, por exemplo, ali, todo o resto perdia a graça, todo o resto perdia o foco. Nada mais importava. Apenas estar com Deus, apenas estar com o Criador. É nesse lugar que Deus deseja que você o encontre. Num lugar em que nada mais importe e que Ele seja tudo naquele lugar. Porque esse é o plano original da criação. Amém? 2. Por que nós devemos buscar a Deus até que nada mais importe? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Só Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E eu quero ler um salmo, gente, maravilhoso. O Salmo 139. Eu me peguei lendo esse salmo essa semana e admirando. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Diz assim: O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo que eu faço. O Senhor sabe tudo que eu vou dizer antes de a palavra ser formada em minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. E se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã,
Mesmo ali a sua mão direita dirigirá os meus passos, e o seu poder me dará forças para ficar de pé. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Para o Senhor, a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida, ó Deus. São tantos que eu não consigo contar. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia das praias. A cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais perto do Senhor. Gente, depois de um texto como esse, quem te conhece melhor do que Deus? Quem sabe o que é melhor para você, além de Deus? Por que nós devemos buscar a Deus até que nada mais importe? Porque Ele nos criou. Ele escreveu todos os nossos dias. Ele está conosco em todas as situações e em todos os lugares. E Ele sabe tudo a nosso respeito. Não há um só lugar que nós podemos estar sem que a presença de Deus esteja naquele lugar. Não há algo que nós estejamos passando que possa pegar Deus de surpresa. Ele já escreveu tudo, escreveu todos os nossos dias. Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso nós devemos buscar a Deus, até que nada mais importe, e dar a Ele esse grau de importância. Amém? Entendemos por que precisamos buscar a Deus. Mas como então nós devemos buscar a Deus? Há uma maneira que Deus quer que nós o busquemos. Há uma maneira que Deus quer que o nosso relacionamento seja baseado. E a primeira coisa que eu quero explicar para você, a primeira coisa que eu quero que você entenda, é a diferença de buscar a Deus pela performance ou pela paixão. Primeira coisa, performance versus paixão. O dicionário diz que performance é o ato ou processo de realizar algo, atuação, desempenho. Abra a Bíblia, por favor, em Apocalipse 2, versículos de 1 a 3, nós vamos ler. Apocalipse 2, 1 a 3. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva essa carta. Escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e os 7 castiçais de ouro. Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado, que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu que eles são mentirosos. Você tem sofrido por mim com perseverança, sem desistir. Gente, pensa numa igreja que tinha alta performance, que tinha um nível de desempenho alto, altíssimo. O texto diz que eles faziam coisas boas. O texto diz que eles trabalhavam arduamente. Isso significa trabalhar até cansar, trabalhar até suar, trabalhar para valer. O texto diz que eles perseveravam. E isso significa trabalhar com um profundo senso de propósito. Quando você não sabe nem porquê, você não tem mais força ali para estar trabalhando, mas você tem um propósito naquilo tudo. O texto diz que eles não toleravam o pecado. O texto diz que eles faziam um controle de qualidade altíssimo nos apóstolos. Em quem se dizia apóstolo, eles colocavam à prova e descobriam quem era mentiroso e quem não era mentiroso.
Tudo funcionava muito bem. O nível de performance era altíssimo. No entanto, olha o que diz o versículo 4, mesmo texto ainda. Todavia, tenho uma coisa contra você. Você não me ama como num princípio. Era uma igreja de alta performance, mas não tinha mais o amor. Não tinha mais aquele primeiro amor. E o confronto que eu me deparei nesse ano é se eu estou tendo mais performance ou mais paixão por Deus. Deus, Ele não quer que nós tenhamos um alto nível de performance e um baixo nível de amor por Ele. Eu posso orar mais, eu posso fazer um propósito que eu vou orar todo dia, 2, 3, 4 vezes por dia, que eu vou ler a Bíblia inteira todo mês, que eu vou cantar mais, que eu vou tocar melhor, que eu vou vir mais para a igreja. Só que eu posso estar fazendo isso só para bater os meus recordes pessoais. Para dizer que eu li a Bíblia tantas vezes esse ano, por exemplo. Como se fosse um mérito meu, que eu bati um recorde, eu atingi um nível, eu atingi um resultado. Eu posso orar mais para dizer que eu orei mais. Ou então orar de uma maneira cansativa. Quando eu já estou cansado, fim do dia às vezes, mas eu preciso cumprir o propósito que eu estabeleci para bater a minha meta, por exemplo, para bater a minha performance. Mas isso não significa que eu esteja aumentando o meu nível de paixão por Deus, necessariamente. A melhora da minha performance não significa necessariamente que eu esteja fazendo aquilo que Deus espera de mim. Vou repetir isso de novo. Ó. A melhora da minha performance não significa que necessariamente eu esteja fazendo o que Deus espera de mim. Quer dizer então que a performance não é importante? Também não é isso que eu estou falando. A performance, ela não substitui a paixão. Quando a performance é o resultado da paixão que nós temos, aí sim nós atingimos o nível que Deus quer. Agora, quando ela é a substituição da paixão, Deus vai olhar e falar, tá, você está me buscando, mas você estava só querendo aumentar a sua performance. Só bater os seus próprios recordes. Mas você não está me amando como eu gostaria. Então a primeira coisa, gente, que nós precisamos entender é que a melhora da nossa performance não necessariamente significa que nós estamos dando a Deus o mais alto nível de importância que Ele deseja. Segunda coisa, como que nós devemos buscar a Deus? Nós devemos buscar a Deus com interesse genuíno. Repita comigo assim, interesse genuíno. Definição de genuíno de acordo com o dicionário, que é autêntico, de sentimento sincero, verdadeiro. Quantos aqui já fizeram alguma coisa só para agradar uma pessoa? Quantos aqui já foram a algum lugar só para agradar uma pessoa? Quantos aqui já assistiram alguma programação aí de televisão, filme, série, que seja, só para agradar uma pessoa? Gente, isso aí parece às vezes que nós estamos nos punindo. Parece que é um sentimento ali de castigo, sabe, sobre nós. Você está ali, mas você já está olhando o relógio, você já está contando os minutos para ir embora ou para acabar. Você está ali bufando já, reclamando. Parece que é uma penitência para você. Você não gosta daquele lugar, mas você está para agradar alguém. Você não gosta de assistir aquilo, mas você está assistindo para agradar alguém. Isso não é interesse genuíno. Quando há esse sentimento de culpa, esse sentimento de castigo, de autopunição, como se eu estivesse aplicando a mim mesmo algo severo, algo como se eu fosse me tornar alguém melhor por fazer isso. Isso não é interesse genuíno. Você estar num lugar, ou melhor, você estar com uma pessoa e ficar olhando o relógio, não é interesse genuíno. Você está esperando para ir embora. Você está esperando para acabar aquele momento. Você parar às vezes para sentar com alguém e assistir um filme e ficar mexendo no celular, por exemplo, você não está com interesse genuíno ali em agradar aquela pessoa. Você está fazendo só para cumprir tabela às vezes. Você ia a um determinado lugar, mas para ficar na porta já esperando para ir embora, não há interesse genuíno. O que seria um interesse genuíno? Davi descreve muito bem. Salmo 63, versículos de 1 a 6, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser
deseja estar contigo. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto eu viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda. Gente, definição melhor de interesse é essa. Todo o meu ser deseja estar contigo. Deus, Ele não quer que simplesmente a gente o busque. Ele quer que a gente queira buscá-lo. Há uma diferença entre você ir a um lugar e você querer ir a um lugar. Há uma diferença entre você assistir alguma coisa e você querer assistir alguma coisa. Há diferença entre você vir à igreja e você querer vir à igreja. A diferença entre você buscar a Deus e você querer buscar a Deus. E é isso que Ele quer. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Se tudo que nós lemos na Bíblia, se tudo que a gente ouve aqui nas palavras, nas pregações, é falso, é papo furado, então não tem importância nenhuma. A gente não precisa fazer nada. Agora, se tudo que a gente lê, tudo que a gente acredita, tem importância, é verdadeiro, então ele tem infinita importância, tem um mais alto nível de importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. E muitas vezes, nós damos a Deus esse grau moderado de importância. Como assim? Você vem para o culto. Você tenta manter uma vida minimamente de acordo com o padrão do cristianismo, por exemplo. Mas Deus, Ele não está nesse grau de infinita importância, de máxima importância, em que todo o resto perde o valor. Então muitas vezes, nós estamos naquele lugar que Deus não quer que a gente esteja, no grau moderado de importância. Gosto de Deus, mas daquele jeito. Não é tudo isso também não. E gente, em nossa rotina, agora eu estou falando assim, nossa rotina ministerial, nossa rotina congregacional, é muito fácil a gente entrar no modo automático e cair nesse grau moderado de importância. É muito fácil nós virmos para cá, tocar, cantar, sem pensar e gostar disso. Mas tem uma música, que o Anderson Freire escreveu, Davi Fantasini canta, que diz assim: quanto tempo faz que você chorou? Quanto tempo faz que um hino te tocou? Para onde se foi o coração sensível ao Espírito de Deus? O que aconteceu? Quanto tempo faz que você está aqui, gente, cantando música, erguendo sua mão e tal, mas quanto tempo faz que você não chorou com essa canção, com essa música? Cadê aquele coração sensível? E falando de mim, gente, eu amo tocar, nossa gente, eu amo tocar, eu amo cantar, eu amo montar as escalas aqui do ministério, eu amo cuidar do som, eu amo enrolar cabo, eu amo cuidar da transmissão, gente, rato de igreja total aqui, eu amo fazer tudo isso. Só que eu não posso cair no erro de amar mais essas coisas do que aquele por quem eu faço tudo isso. Eu não posso cair no erro de amar mais a criação do que o Criador. Porque Ele é tudo. Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu sou, tudo que eu desejo, tudo que eu busco, tudo que eu preciso. Deus, Ele é tudo para mim. Então é esse nível de interesse genuíno que nós devemos ter para buscar a Deus até que nada mais importe. Eu posso gostar de muitas coisas, eu posso amar muitas coisas, mas nunca pode ser mais do que eu amo Deus. Eu não posso amar mais vir aqui, cantar, tocar, do que buscar a Deus, do que amar a Deus, aquele por quem eu faço todas essas coisas. 3. Como nós devemos buscar a Deus? De todo o coração. Tão simples quanto, tão difícil quanto. De todo o coração.
Jeremias 29:13 diz assim, na Nova Bíblia Viva: vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Quando que nós vamos encontrar? Quando nós procurarmos de todo o coração. Jeremias 29:13 ainda, na versão da Bíblia A Mensagem, tem um texto que eu gostei muito, eu coloquei ele aqui, que diz assim: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando levarem a sério sobre me encontrar e quererem isso mais do que qualquer outra coisa, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Diz aqui, quando vocês levarem a sério sobre me buscar e quererem isso mais do que qualquer outra coisa, Deus nos dá a certeza de que nós não iremos nos decepcionar. Nós só vamos encontrar Deus quando buscarmos de todo o coração. Quando nós darmos a Ele o mais alto grau de importância em nossas vidas. Em nossa rotina, em nosso dia a dia, Deus, Ele não pode ser um breve instante. Deus, Ele não pode ser um pensamento no meio do caos. Quando você está lá na correria, na agitação do seu dia, oi Deus, tudo bom? E volta para a correria do dia a dia. Ele não pode ser apenas uma lembrança enquanto nós fazemos alguma outra coisa. Estou aqui trabalhando, mexendo nas planilhas, lembrei de Deus, ótimo. Não é só isso. Tem uma frase de William Indy, acho que é assim que pronuncia, que diz assim: se gastarmos 16 horas por dia em contato com as coisas desta vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas desta vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus? Vou ler de novo, Se gastarmos 16 horas por dia em contato com as coisas dessa vida e apenas 5 minutos em contato com as coisas de Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam 200 vezes mais reais do que Deus? Às vezes você está assim, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo saber onde Deus está. Por quê? Porque nós damos a Ele às vezes só 5 minutos do nosso dia, enquanto nós somos constantemente bombardeados por todo o resto. Todo o resto parece ser mais real. Até pessoas distantes, situações distantes, parecem ser às vezes mais reais para nós do que Deus, porque nós não damos a Ele esse alto nível de importância. Há uma música também do Joe Vasconcelos que diz assim: corro para mais perto de Ti, quero estar mais perto a cada dia, Senhor. Bênçãos não irão me distrair, busco intimidade com quem me abençoou. Amo Tua presença, não abro mão de estar junto a Ti. Tua presença é o que me fortalece, a bênção que me enriquece. A Tua alegria é minha força, Senhor. Tua verdade é o que me faz saber que juntos tudo eu posso ter. Mas a Tua presença é a maior das bênçãos, Senhor. Até que nada mais importe, eu quero Deus na minha vida. Eu quero chegar nesse nível onde todo o resto perde a graça, onde todo o resto perde o grau de importância, perde a sua posição no ranking, e dar a Deus o mais alto nível de importância em minha vida. Até que nada mais importe, eu quero que Deus seja tudo na minha vida. Amém? Fica de pé.